Olá, queridos e queridas! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja em paz aí. Estamos chegando para uma nova aula, um conteúdo novinho para você em folha e muito importante para sua prova. Hoje nós vamos tratar sobre remédios constitucionais. Quando a gente estudou direitos e garantias fundamentais, nós fizemos uma distinção entre direitos e garantias. Eu vou trazer essa distinção novamente para que você possa se inteirar acerca do que a gente vai falar agora, tá bom? Vamos lá. Aqui. Falávamos lá no início da aula de direitos e garantias sobre as distinções entre direitos e garantias. Eu falei a vocês que direitos são bens, vantagens reconhecidos pela Constituição Federal. São aquelas disposições declaratórias. A Constituição, ela traz, né, algumas disposições que declaram direitos. Por outro lado, a gente tem as garantias, que são instrumentos que asseguram a efetividade dos direitos lesados ou ameaçados de lesão. Então, as garantias são instrumentos que asseguram a efetividade dos direitos lesados ou ameaçados de lesão. Que é isso, Pro? Se eu tenho um direito estabelecido expressamente pela Constituição e esse direito ele foi lesado ou ele se encontra ameaçado de lesão, eu lanço mão, eu utilizo um instrumento que vai assegurar a efetividade de novo desse direito lesado ou ameaçado de lesão. Essas duas expressões, gente, direitos e garantias, portanto, não são expressões sinônimas. Cada uma tem significados próprios, tá bom? As garantias, elas se dividem em duas espécies. De novo, garantias são instrumentos que asseguram a efetividade de direitos lesados ou ameaçados de lesão. Elas se dividem em duas espécies. Garantias administrativas e as garantias judiciais. Quais as diferenças entre garantias administrativas e garantias judiciais? Pessoal, as garantias administrativas são aquelas que você utiliza, são aqueles instrumentos que você utiliza no âmbito dos órgãos públicos. Você não vai no Poder Judiciário, você utiliza no âmbito da própria via administrativa, no âmbito do próprio órgão público. Exemplos, a gente tem duas garantias administrativas previstas no artigo 5º da Constituição, que são direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e direito de certidão. O direito de petição e o direito de certidão, gente, estão previstos também no artigo 5º, tá bom? São garantias que você utiliza na via administrativa para se proteger contra ilegalidades ou abuso de poder. Esses dois direitos aqui, eles independem do pagamento de taxas. Então, você pode utilizar, a Constituição diz, independente do pagamento de taxas, você pode utilizar tanto o direito de petição quanto o direito de certidão. Então, eu fui no órgão público pleitear a prestação de um serviço público e houve um abuso de poder praticado lá. Eu quero me defender contra esse abuso de poder. Eu tenho o direito de peticionar, informando essa ilegalidade, esse abuso de poder cometido, independente de pagar qualquer taxa, para que eu possa ter o meu direito estabelecido novamente.
Então, direito de petição, direito de certidão, âmbitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Por outro lado, a gente tem as garantias judiciais. Essas, sim, são utilizadas no âmbito do Poder Judiciário. Você ajuiza uma ação perante o Poder Judiciário. E aí, gente, a Constituição ela traz algumas garantias judiciais, que também são chamadas de remédios ou ações constitucionais. Então, as garantias judiciais, as garantias que você lança a mão, que você utiliza perante o órgão judiciário, os órgãos do Poder Judiciário, são chamados de remédios ou ações constitucionais e se dividem em habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Então, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. São essas 5 garantias aí que são abrangidas pelo artigo 5º da Constituição. Ali, a partir do inciso 68, a gente vai ver um a um. Nós vamos passar agora ao estudo efetivo de todos esses remédios constitucionais. Pessoal, esses remédios são amplamente trazidos em provas de concurso, tá bom? Aliás, todo esse artigo 5º, gente, tem uma importância muito grande. E pior, muita gente sabe, porque muita gente lê muito esse artigo. Então, se você erra uma questão que traga o artigo 5º, poxa, para você vai ter que recuperar em uma outra questão que pode ser mais difícil. Então, atenção a isso. Vamos lá, vamos tratar primeiro sobre o habeas corpus, mas sabemos que a gente tem também outras ações constitucionais voltadas à proteção de direitos subjetivos. Temos o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data e a ação popular. Vamos falar sobre todos eles, começando por habeas corpus, cuja previsão se encontra no artigo 5º, inciso 68 da Constituição, que diz assim, atenção, deixa eu tirar minha imagem daqui, para ajudar você. Melhorzinho aqui, pronto. Diz assim, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Aqui a gente tem algumas observações, gente. Algumas observações. Primeira observação. O habeas corpus é uma ação voltada à proteção do direito à liberdade de locomoção. Então, eu tenho direito à liberdade de locomoção estabelecido pela Constituição expressamente. Se esse direito meu ele for lesado ou se encontrar ameaçado de lesão, eu posso impetrar um habeas corpus. O habeas corpus, pessoal, ele pode ser, portanto, preventivo, se eu me achar ameaçada de sofrer, ou repressivo, se eu já sofri atentado à minha liberdade de locomoção. Então, se eu apenas acho que eu estou ameaçada de lesão à minha liberdade de locomoção, eu tenho direito ao habeas corpus preventivo. Se eu já sofri o atentado, a lesão à minha liberdade de locomoção, eu tenho o habeas corpus repressivo. Observe, se a gente tiver um habeas corpus preventivo, o juiz julgando procedente essa ação, ele vai expedir um salvo-conduto. E aí, quando alguém vier, de fato, cometer, a ilegalidade, eu apresento o salvo-conduto. Agora, se eu já tive esse direito lesado, já estou presa ilegalmente, aí eu lanço mão de um HC repressivo. E o juiz julgando procedente, ele vai expedir um alvará de soltura. E aí eu vou ser solta. Tá bom? Vamos analisar algumas características imprescindíveis sobre o habeas corpus para sua prova, nesse mapa mental.
Primeira coisa, o habeas corpus, gente, ele tem 3 sujeitos processuais. Atenção, muita gente erra isso aqui, ó. A gente tem o impetrante, a gente tem o paciente e a gente tem o impetrado. Então, o impetrante, o paciente e o impetrado são os 3 sujeitos processuais do HC que protege o direito à liberdade de locomoção. Quem é o impetrante? É quem ajuiza, quem impetra o HC. Quem dá entrada, gente, lá, na garantia, no remédio constitucional, é quem impetra, é o impetrante. O paciente é quem sofre ou está ameaçado de sofrer a lesão. Então, quem sofreu a lesão, a sua liberdade de locomoção, ou quem está ameaçado de sofrer essa lesão, é o paciente. E o impetrado é a autoridade coatora, né? É quem lesou ou ameaça de lesão. Tudo certo? Pronto. Você pode aí estar pensando, não devia nem dividir impetrante e paciente, porque normalmente é o paciente que dá entrada no HC. Não, gente. Eu posso ser paciente, sofri a lesão à minha liberdade de locomoção e eu mesma ajuizar um HC. Eu posso ser paciente e impetrante ao mesmo tempo, posso. Mas eu posso não ser. Eu posso sofrer a lesão à minha liberdade de locomoção e contratar um advogado para ele impetrar. Ele vai ser o impetrante, eu vou ser o paciente. Então, nem sempre o impetrante e o paciente são a mesma pessoa, representam a mesma pessoa. Tá certo? Por exemplo, um exemplo até importante, ó. Uma pessoa jurídica, ela pode ajuizar e impetrar um HC? Pode. Pessoa jurídica pode ser impetrante. Mas pessoa jurídica, ela não pode ser paciente de HC. Por quê? Porque ela não tem direito à liberdade de locomoção, gente. Pela natureza jurídica dela. Ela não tem direito à liberdade de locomoção. Então, pessoa jurídica pode ser impetrante, mas não pode ser paciente de HC. Já vimos porque ela não pode ser paciente, né? Porque ela não tem direito à liberdade de locomoção pela sua natureza jurídica. Professora, dê um exemplo aí que a pessoa jurídica impetra um HC. Vamos lá. Vamos supor que a pessoa jurídica, junto com 3 diretores seus, está respondendo por crimes ambientais. Sim, pessoa jurídica pode responder por crimes ambientais, viu, gente? Aliás, são os únicos crimes que ensejam a responsabilidade da pessoa jurídica. Em regra, conforme previsão na Constituição. Vamos supor que a pessoa jurídica está respondendo por crime ambiental junto com 3 diretores seus. E 2 diretores foram presos ilegalmente. A pessoa jurídica ela vai poder impetrar um HC em favor desses 2 diretores. Mas em seu próprio favor não, porque ela não pode ser paciente. Ela não pode sofrer atentado, lesão à sua liberdade de locomoção. Pronto. Temos também espécies de habeas corpus. Já vimos preventivo e repressivo. Preventivo, quando alguém se acha ameaçado de lesão e o juiz, julgando procedente, expede um salvo-conduto, já falamos disso. Pode ser repressivo, se alguém já teve lesado o seu direito à liberdade de locomoção. E aí o juiz, julgando procedente, ele expede um alvará de soltura. O HC é um instrumento gratuito, já vimos. Não exige capacidade postulatória, então eu não preciso de advogado para impetrar um HC. Não preciso de advogado. É a única ação, gente, remédio constitucional, que pode ser impetrada independente de advogado. Agora vamos falar sobre hipóteses de não cabimento. Quando é que não cabe HC? Não cabe HC apócrifo, sem assinatura.
Então, eu escrevi o HC todo certinho, mas não assinei, que foi Juliana Teixeira que impetrou. Não cabe esse HC, por ser apócrifo. Anônimo. Não cabe HC em língua estrangeira. Professora, então quer dizer que estrangeiro não pode impetrar HC? Pode. Só que na língua dele não. Vai ter que ter tradução. Ô, professor, e se ele não tiver tradutor, o Estado deve garantir, assegurar esse tradutor gratuitamente, viu, gente? Conforme até previsão em diversos tratados internacionais que o Brasil já adotou. Também não cabe HC para discussão de mérito em punição disciplinar militar. Discussão de mérito. O STF já decidiu que cabe HC para discussão de ilegalidade na punição disciplinar militar. Ilegalidade, sim. Deixa eu consertar isso aqui para ficar melhor. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o militar ele cometeu uma infração disciplinar prevista no estatuto dele. E lá no estatuto diz assim, que diante da prática daquela infração disciplinar, os órgãos competentes podem aplicar ou suspensão até 90 dias desse militar ou prisão administrativa. A autoridade competente escolheu a prisão, aplicou a prisão. Pode haver HC em face dessa prisão? Não, gente. Porque para discutir mérito de punição disciplinar militar não cabe HC. A lei previu ou suspensão ou prisão. Foi escolhida a prisão. O Poder Judiciário ele não entra no mérito dessa prisão. Agora, se nessa hipótese da infração disciplinar o Estatuto trouxesse apenas a previsão de suspensão daquele militar por até 90 dias, por exemplo, aí sim haveria uma ilegalidade. Por quê? Porque a prisão não foi prevista pela lei e ela foi aplicada. Aí caberia HC para discussão da ilegalidade. Entenderam? Por fim, não cabe HC em favor de pessoa jurídica. Por quê? Porque pessoa jurídica não pode ser paciente de habeas corpus. Então, não pode ser impetrado um HC em favor de uma pessoa jurídica que sofreu lesão, ameaça de lesão à sua liberdade de locomoção. Por quê? Porque pessoa jurídica não tem direito à liberdade de locomoção, já falamos disso. Para fechar, é cabível, isso aqui é recente, HC coletivo. É cabível. HC coletivo. Embora, gente, a Constituição ela não preveja, né, a possibilidade de HC coletivo, o STF já decidiu que é possível. Isso aconteceu no âmbito de uma ação movida por algumas presidiárias para que elas pudessem, né, elas estavam cumprindo pena no estabelecimento prisional no decorrer da pandemia, aquela situação toda, né, gente, de risco de contágio, de morte. Elas ajuizaram HC coletivo, pleiteando, né, a liberação delas para cumprirem aquela pena temporariamente em prisão domiciliar. E esse HC coletivo ele foi admitido, foi julgado pelo STF. Então, é cabível HC coletivo a ser ajuizado pelos interessados, pelos pacientes. Tudo certo? Pronto. Em relação ao HC, gente, o que interessa para a prova de vocês é isso aí. É uma ação que tem prioridade de tramitação, ela corre muito rapidamente, tem possibilidade de pedido liminar, tudo direitinho. Vamos seguir em frente. Vamos falar agora do habeas data, cuja previsão se encontra no artigo 5º, inciso 72 da Constituição e também na Lei 9507 de 97, que não interessa para vocês. Vamos falar aqui apenas da parte que interessa para vocês no âmbito do direito constitucional. Ó, conceder-se-á habeas data. A linha A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, quando é que é cabível habeas data? Quando você quiser, gente, conhecer ou retificar informações suas previstas
em bancos de dados de entidades governamentais ou entidades privadas com caráter público. Deixa eu trocar aqui a minha imagem um lado para ficar legal. Eu costumo dizer, gente, essa terceira hipótese aí, viu? Só para fechar aqui, essa terceira hipótese aí, fazer anotações, ela não interessa para vocês, não, porque ela está prevista na Lei 9507, tá bom? Eu trouxe só por preciosismo, mas se concentrem nas hipóteses previstas pelo inciso 72 do artigo 5º. Eu costumo dizer que o HC é uma ação egoísta. Por quê? Porque ela é uma ação personalíssima. Ó como ela é egoísta, ó, tudo voltado para você, ó. Eu fui pessoalmente num órgão público requerer o conhecimento de informações minhas que estão previstas ali. Essa informação me foi negada. Eu, por intermédio do meu advogado, ajuizei uma ação para mim, para eu ter conhecimento sobre informações minhas, tá vendo? Egoísta, é tudo sobre você. Por que eu tô dizendo isso? Geralmente eu faço essa alusão. Para que você entenda que só é cabível HD se você foi buscar conhecer ou retificar informações suas que estão previstas no banco de dados público, seja de entidades governamentais ou de uma entidade que preste serviços públicos. E essa informação, esse conhecimento, essa retificação, ela foi negada a você. Você, por meio do seu advogado, então exige capacidade postulatória. Eu tenho que ter advogado. Tenho que ter. Você ajuiza, impetra um habeas data. Essa ação, ela é gratuita. Tá bom? Você ajuiza, impetra o habeas data pedindo o conhecimento de informações suas, previstas ali naqueles bancos de dados, às quais ninguém deu acesso a você, recusou o acesso. Já falamos de habeas data quando trouxemos, gente, exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Lembra que eu falei lá no artigo 5º, na aula sobre direitos e garantias fundamentais, que o habeas data é exceção, vou anotar aqui, exceção ao princípio da inafastabilidade. De jurisdição. Me lembrei. Eu disse lá o seguinte, de acordo com o artigo 5º, a lei ela não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Qual é a regra? Em regra, se eu tive lesão ou ameaça de lesão a um direito meu, eu posso recorrer diretamente ao Poder Judiciário. Se eu tenho, eu não preciso esgotar nenhuma via administrativa antes. Eu posso ir diretamente. Então, se eu tenho uma lesão ou ameaça de lesão a um direito meu, eu posso ir diretamente ao Poder Judiciário, bater as portas do Poder Judiciário, para ter essa tutela jurisdicional. Isso representa o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Lei nenhuma pode excluir isso de mim, pode me negar isso. Só que existem exceções. Existem situações em que antes de eu ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário, eu tenho que esgotar a via administrativa. Eu tenho que tentar obter aquele direito no âmbito administrativo, no âmbito de um órgão público. É o caso do habeas data, gente. Antes de eu impetrar um habeas data, eu tenho que tentar ter acesso a essas informações minhas no próprio órgão público. Só após eu ter tido uma recusa ou uma omissão injustificada pelo prazo aí de 10 dias, que eu posso impetrar o habeas data, pedir ao meu advogado que impetre. Então, o habeas data, ele exige esse esgotamento da via administrativa. Eu vou ter que demonstrar na petição inicial do habeas data a recusa ou a omissão injustificada, quando eu fui pedir, para conhecer ou retificar dados meus que estejam naqueles bancos de dados. Tá bom? Hipótese de não cabimento de habeas data. O habeas data não cabe, pessoal, se você for conhecer informações de terceiros que estejam ali nos bancos de dados públicos. Então, por exemplo, eu fui no órgão público pedir informações sobre meu filho menor que mora comigo. Tem 12 anos de idade. Eu fui lá pedir informações dele
que estejam naqueles bancos de dados públicos. Essa informação me foi negada. Eu disse, não, a informação sobre seu filho é sigilosa. Eu posso impetrar um mandado de segurança perante o Poder Judiciário. Eu não vou poder impetrar um habeas data. Por quê? Porque o habeas data ele só serve quando eu vou buscar conhecer uma informação minha que esteja lá. Quando eu for buscar informação de terceiros, no caso é meu filho, cabe mandado de segurança. Aí algumas alunas e alguns alunos falam nesse momento assim, ô pró, mas seu filho é menor, é como se seu filho fosse você. Não, ele é um terceiro, ele é uma pessoa, gente. Só não é dotada ainda de alguns direitos por ser menor, por ser absolutamente incapaz. Só que, nesse caso específico, pessoal, eu posso impetrar um mandado de segurança, porque eu tenho o direito líquido e certo a ter acesso às informações sobre meu filho que estejam ali naqueles bancos de dados públicos. Então, não é cabível habeas data se eu for buscar informações de terceiros. Nesse caso, caberia mandado de segurança. Também não cabe habeas data em caso de negativa de certidão. Eu fui no órgão público pedir a expedição de uma certidão de casamento minha. Eu sei qual é o cartório, que é aquele que o meu casamento tá lá registrado. Eu fui lá pedir a expedição de uma certidão de casamento. Essa certidão me foi negada. Ó, Juliana, a gente não está imprimindo certidão, não está concedendo certidão aqui, não. Eu posso impetrar um habeas data por conta dessa... Na realidade, eu não posso impetrar habeas data por conta dessa negativa de certidão. Eu posso impetrar um mandado de segurança. Por quê, professora? Porque o que de fato está sendo negado a mim ali, gente, não é o acesso à minha informação. Eu sei com quem eu casei, que horas eu casei, que dia foi. Tanto que eu sei o cartório que aquela certidão deve ser impressa, fornecida. Eu tenho direito a essa certidão? Tenho. Eu posso combater essa negativa de certidão com mandado de segurança. Habeas data, não. Agora, eu já vi, para a gente fechar esse bloco, eu vou trazer aqui uma situação em que a negativa de certidão gerou a impetração de habeas data. Repare como a questão dizia. A questão dizia assim, ó, Maria foi ao órgão público requerer a expedição de uma certidão contendo informações suas sobre o período em que ela trabalhou naquele órgão público. Nesse órgão público foi negada a certidão sob a alegação de que aquelas informações eram sigilosas. Nesse caso, é cabível habeas data. Teve aluno que colocou falso, porque se prendeu apenas a negativa de certidão, gente. Observe. Foi negada a certidão. Em regra, quando há negativa da impressão do fornecimento de certidão, é cabível mandado de segurança. A gente acabou de falar disso. Só que a banca ela foi maldosa. Ela disse assim, ó, que foi negada a certidão sob a justificativa de que aquela informação que Maria estava solicitando por meio da certidão era sigilosa. Ou seja, o que estava de fato, gente, levando a negativa da certidão era o sigilo da informação de Maria que constava no banco de dados daquele órgão público. Então, de fato, o que foi negado a Maria foi o conhecimento sobre suas informações armazenadas no banco do banco de dados daquele órgão público. A negativa de certidão foi apenas consequência do sigilo, gente. Então, nesse caso, caberia sim habeas data. Então, não basta você decorar em direito constitucional. Você tem que analisar o que a questão está dizendo. Qual é a regra? Se a banca disser apenas que Maria foi a um órgão público pleitear o fornecimento de uma certidão contendo informações suas e essa certidão foi negada, ponto, cabe mandado de segurança. De habeas data não se trata. Por quê? Porque o que de fato está sendo negado é a certidão. Mas se a banca trouxer que foi negada a certidão sob o fundamento, sob a justificativa de que aquela informação é sigilosa, o que de fato está sendo negado a você não é a certidão, é o acesso, o conhecimento de informações suas que estão guardadas lá nos bancos de dados daquele órgão público. Portanto, é questão passível, sim, de impetração de habeas data. Tá certo? Essa, gente, de novo, foi uma questão trazida em prova de concurso, e aí alguns alunos entraram em contato comigo no dia. Professora, eu lembrava da sua aula que negativa de certidão não cabe habeas data, não é isso? Eu falei,
Aí a pessoa, mas nessa questão, professor, era cabível. Aí eu falei, manda foto da questão para mim. E quando eu recebi essa foto dessa questão, gente, eu percebi a maldade da banca, né? Que a banca tinha trazido isso, essa segunda parte, que foi negada a certidão sob o fundamento de que aquela informação era sigilosa. Então, o que de fato estava sendo negado ao indivíduo ali não era a certidão, era o acesso às suas próprias informações constantes de bancos de dados presentes aí em órgãos públicos, tá bom? Então, muita atenção, gente. E aí eu já aproveito para dar uma dica final aqui, para a gente finalizar esse bloco. Muito cuidado com decoreba em direito constitucional. Você precisa entender o assunto. Você precisa entender o assunto. Não é apenas decorar o que eu estou dizendo para você, não. Se você não entendeu, volte o vídeo, assista de novo, tente entender, leia o material que a gente está disponibilizando. Por quê? Porque pode chegar uma banca, e normalmente isso tem acontecido, né, para diferenciar os candidatos, a banca pode chegar e trazer uma questão um pouco mais rebuscada. E aí um monte de gente que só decorou artigos da Constituição vai errar. E você pode acertar só com raciocínio básico, tá bom? No próximo bloco, a gente segue falando sobre remédios constitucionais, e especificamente mandado de segurança. Até já!